Bom, gente, nessa terceira parte da duplicação do cubo, nós vamos estudar o que são os números construtíveis, tá? E aqui vai uma definição mais ou menos formal sobre o que é um número construtível. Dizemos que o número real positivo γ é construtível se, usando somente compasso e régua não graduada, conseguimos construir um segmento de comprimento γ a partir de uma certa unidade de medida dada. Bom, da definição aí a gente já deduz que o número real 1 é construtível, né? Porque o 1 é a medida da unidade de comprimento dada, tá? E atenção, a régua não é graduada, quer dizer, ela não tem números e ela não tem divisões, tá? Vamos ver que outros números são construtíveis a seguir. Bom, então vamos começar com os números naturais, né? Tá. Então a gente tem um segmento com comprimento 1. Aí a gente coloca a ponta seca de um compasso numa ponta desse segmento e coloca a ponta com grafite na outra ponta. Aí depois é só a gente ir virando o compasso, né? No caso aí a gente virou 4 vezes e aí, de certa forma, a gente provou que o número 4 é construtível. E através disso, 4, 5, 6, todo número natural é construtível. Basta a gente usar esse método aí de virando o compasso. Agora vamos ver como se constrói um número racional. Por exemplo, a gente quer construir o 5/3. Então, a gente faz um segmento AE, né, que mede 5. Depois, a gente põe uma transversal ali que mede 3. Depois é só traçar as paralelas por G, por F, e aí a gente obtém segmentos no segmento AE, tá? E cada um desses segmentos, né, mede 5/3, tá? A gente dividiu o segmento AE, que era igual a 5, em 3 partes, e com isso a gente obteve o número construtível 5/3. Bom, agora eu quero construir o segmento alfa-beta, partindo do alfa e do beta. Primeiramente a gente faz uma reta AB ali, de comprimento qualquer. Aí a gente faz o segmento AE perpendicular a essa reta AB, né? De A até C mede 1, de C até E mede alfa. Aí a gente faz o segmento BH com comprimento beta. E aí o segmento HF vai ter exatamente o comprimento alfa-beta. Agora vamos ver o seguinte: se eu tiver o segmento construtível alfa, um número construtível alfa, como obter 1 sobre alfa? Bom, primeiro a gente coloca essa reta aí CO, tá? Depois a gente faz uma transversal de um tal modo que OA é igual a alfa e OB igual a 1. Aí a gente une o ponto A ao ponto C e traça uma paralela de B a D. E aí o segmento OD vai ter comprimento 1 sobre alfa. Agora com números irracionais. Eu tenho 2 segmentos construtíveis, né? 2 números construtíveis, o A e o B. Aí eu faço um segmento com comprimento A mais B.
Aí eu traço uma circunferência, né? Uma semicircunferência, como está aí, e no ponto que divide o segmento A do segmento B, eu levanto uma perpendicular. Dá para provar que essa perpendicular tem comprimento H igual a raiz de A vezes B. O último método que a gente viu, nós vamos chamá-lo de método da semicircunferência, tá? Com esse método da semicircunferência, a gente pode construir, por exemplo, a raiz quadrada de 2. É só a gente fazer o A igual a 1 e o B igual a 2, e aí a gente vai ter que H ao quadrado é 1 vezes 2, e, portanto, H é a raiz de 2. Então, a raiz de 2 é construtível, tá? Aí, nesse caso, como a gente construiu a raiz de 2, a gente teria a duplicação do quadrado, não do cubo. Por incrível que pareça, a gente pode duplicar um hipercubo, que é um cubo de 4 dimensões. Agora que a gente sabe construir a raiz de 2, a gente faz o A igual a 1 e o B igual a raiz de 2. E aí a gente vai ter que 1 vezes a raiz de 2 é igual a H ao quadrado. O que implica que H é a raiz da raiz de 2, que é a raiz quarta de 2. Então, a gente duplicou um hipercubo. Eu estava pensando em provar que a raiz cúbica de 2 não é construtível, mas isso levaria esse vídeo a no mínimo uns 50 minutos, né? Nós vamos produzir uma prova parcial um pouco mais curta, só para não ficar no vácuo, tá? Nós vimos no método da semicircunferência que se A e B são construtíveis, então H igual a raiz de A vezes B é construtível. Agora vamos definir uma coisa. Nós vamos chamar de números construtíveis quadráticos de ordem P aos números da forma A mais B raiz de P, onde A e B são racionais, P é maior do que zero, um número natural não quadrado perfeito. Tá, a gente pode construir números desse tipo A mais B raiz de P, porque a gente sabe somar números construtíveis e sabe multiplicar também, né? Então, a gente conseguiria multiplicar o B por raiz de P. E raiz de P é construtível, basta usar aquele método da semicircunferência. Bom, então vamos ao teorema. No método da semicircunferência, se A e B forem números quadráticos de ordem P, então a raiz cúbica de 2 não é construtível por esse método. Vamos supor por absurdo que a raiz cúbica de 2 seja construtível. Então a gente pega dois números quadráticos, o A e o B. Então A será A mais B raiz de P e o B será C mais D raiz de P. Para construirmos a raiz cúbica de 2, a gente deve ter o seguinte, que A mais B raiz de P vezes C mais D raiz de P tem que dar a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Significa que A vezes B, que vai ser igual a x mais y raiz de P, vai ser igual a raiz cúbica de 4. Tá? Quando a gente fizer essa multiplicação A mais B raiz de P, C mais D raiz de P, vai dar alguma coisa como x mais y raiz de P. E esse x e esse y vão continuar a ser números racionais. Tá? Como a raiz cúbica de 4 é irracional, necessariamente o y vai ser diferente de zero.
porque caso contrário a gente teria que a raiz cúbica de 4, que é um número irracional, seria igual a x, que é um número racional. Bom, será que x mais y raiz de p poderia ser igual à raiz cúbica de 4? Vamos tentar tirar essa dúvida elevando os dois membros ao cubo. Então, no primeiro membro, a gente teria x ao cubo mais 3x ao quadrado y raiz de p mais 3 vezes x y ao quadrado p mais y ao cubo p raiz de p é igual a 4. Esses termos que têm raiz de p tem que somar zero, porque o 4 é um número racional, né? Ele não pode ter raiz de p ali entre as suas parcelas, né? Tá? Então, a gente tem que ter o seguinte: 3x ao quadrado y mais y ao cubo p tem que ser igual a zero, para eliminar aí dessa equação a raiz de p. Como o y é diferente de zero, que a gente viu ali atrás, né? Então, a gente pode cortar o y. Então, a gente vai ter que 3 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado p é igual a zero. Veja que esse resultado é impossível, porque o 3 é maior do que zero. O x ao quadrado é maior ou igual a zero. Não importa se o x é positivo ou negativo, o x ao quadrado é maior ou igual a zero. A mesma coisa para o y. E nesse caso do y, o y ao quadrado é maior do que zero. E o p a gente supôs que é um número natural maior do que zero. Então, a gente chegou a um absurdo, porque 3x ao quadrado mais y ao quadrado p igual a zero é impossível. Então, a raiz cúbica de 2 não é um número construtível com esse método da semicircunferência e com esses parâmetros que seriam a mais b, raiz de p, esses dois aí. Bom, na próxima página, gente, eu não resisto, aliás. Vamos navegar na maionese, tá? Bom, então, como prometido, vamos navegar na maionese. Vamos tomar uma função f de x igual a 2 sobre x. E o gráfico dessa função 2 sobre x é uma hipérbole, que é uma curva do segundo grau. Agora, vamos tomar outra função, g de x igual a x ao quadrado. O gráfico dessa função x ao quadrado também é uma curva do segundo grau. Agora, suponhamos que a gente tivesse um compasso que traçasse essas duas curvas, a parábola e a hipérbole. Onde elas se cruzariam? A gente está vendo aí que 2 sobre x igual a x ao quadrado nos leva a x é igual a raiz cúbica de 2. Então, se a gente pudesse traçar uma hipérbole, que é do segundo grau, e uma parábola, que também é do segundo grau, a gente conseguiria resolver uma equação do terceiro grau, né? Que seria x é igual a raiz cúbica de 2, tá? E então, como consequência disso, a gente teria a duplicação do cubo, né? Bom, agora só uma curiosidade. Quando eu era bem jovem, eu tinha imaginado um compasso flutuante que desenharia elipses, círculos, hipérboles e parábolas. Eu tinha até um modelo mais ou menos delineado na minha cabeça, né? Mas eu não consegui desenhá-lo aqui de uma maneira bem decente, tá? Gente, eu quero pedir desculpas aí, o som saiu meio ruinzinho e eu não consegui consertar, tá? Mas muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.